Olá! Polifenóis são substâncias caracterizadas por possuírem uma ou mais hidroxilas logadas a um anel aromático. E eu sei que a definição não ajuda muito, né? Mas polifenóis são substâncias químicas presentes nas plantas e que podem ser muito benéficas para a gente. Possuem várias ações importantes, sendo que talvez a mais importante delas seja a sua ação antioxidante. Podem auxiliar, por exemplo, em doenças cardiovasculares, na prevenção do diabetes, osteoporose, obesidade e até mesmo câncer. Há vários tipos de polifenóis com várias ações diferentes e presentes em várias plantas. Por isso mesmo, devemos consumir diversos tipos de plantas para que tenhamos vários benefícios. Nunca é demais lembrar o que já dizia Hipócrates, o pai da medicina, que os seus alimentos sejam os seus medicamentos e que os seus medicamentos sejam os seus alimentos. O cara sabia o que estava falando. Mas esse não é o assunto de hoje. E por que comecei falando deles? Você sabe como eles são produzidos pelas plantas? Polifenóis são resultantes de processos metabólicos das plantas para criar defesas contra os agentes agressores, como pragas e radiação solar, por exemplo. E aqui já fica um conceito. Quanto mais agredida tiver sido essa planta, mais produzirá polifenóis. E geralmente esse polifenol fica mais concentrado nas camadas externas da planta do que nas internas. Por isso mesmo, as plantas que sofrem pouca agressão, como aquelas protegidas em estufas, por exemplo, produzirão menos polifenóis que aquelas encontradas no mato, por exemplo. Você consegue perceber claramente isso quando compara uma fruta do mercado com uma da roça. Geralmente, a do mercado costuma ser mais vistosa, enquanto que a da roça costuma ser mais saborosa. É que toda a energia da planta do mercado foi direcionada para o seu crescimento, enquanto que a da roça também para a sua defesa. Resultado, a da roça costuma não ser tão bonita, mas costuma ser mais saborosa e tem mais polifenóis. Então agora você já sabe qual deve preferir, não é mesmo? Mas esse também não é o assunto de hoje. E por que toda essa introdução? É porque com o nosso corpo acontece a mesmíssima coisa. Só vamos desenvolver defesas se formos agredidos. E o que está acontecendo? Não nos permitimos sermos agredidos. Está calor? Liga-se o ar-condicionado. Está frio? Inverte-se o ar-condicionado. Está com dor? Toma-se um analgésico. Está com febre? Usa-se imediatamente um antitérmico. Evita-se passar por qualquer dificuldade. Nunca sentir fome, nunca sentir sede, comer de 3 em 3 horas, uma vida de conforto e de comodidades que a indústria e o comércio aprenderam bem a explorar. Resultado disso, um corpo frágil, sem imunidade, extremamente dependente de analgésicos, antitérmicos, antibióticos e vacinas. O caso da febre eu acho muito emblemático. Não nos permitimos ter febre. Na verdade, o nome ideal seria hipertermia. A hipertermia faz parte de um sistema de defesa. Então, quando somos agredidos, seja por uma bactéria ou por um vírus, por exemplo, substâncias produzidas pelos nossos leucócitos e também pelos agentes agressores, chamadas de pirogênicos, estimulam o nosso centro termorregulador, que é localizado no hipotálamo, a aumentar a temperatura corporal. E esta hipertermia impede a multiplicação dos agentes agressores. Além disso, repare que quando você está com hipertermia, seus batimentos cardíacos estão mais acelerados. Uma média de 10 batimentos a mais a cada grau Celsius de temperatura corporal elevada. Bom, isso permite que o sangue leve mais rapidamente elementos de defesa para os locais que estão sendo agredidos. Perceba também que é comum a respiração ficar mais acelerada, o que significa mais oxigênio circulando.
Você também já deve ter percebido que com febre comemos menos e ficamos menos ativos, o que implica em o seu corpo focar menos na digestão e em outras atividades e mais na defesa do seu corpo. É interessante notar a perfeição com que o corpo altera a temperatura, aumentando-a de acordo com a condição clínica que está causando. Evidentemente, não se está dizendo que nada deva ser feito diante da febre, mas o foco deve ser o diagnóstico da causa da hipertermia e não o seu combate neurótico. Então, nesses tempos de procura de conforto e bem-estar, eu advogo um pouco de dificuldade. Se você tem a sorte de uma vida sem a necessidade de dificuldades, imponha-se algumas delas. Pequenas, controladas, como um pouco de frio, ou calor, ou fome, ou sede, ou dor, ou apenas deixe acontecer. Saiu de casa, esfriou e está sem blusa? Passe frio. Sem dinheiro para pegar um táxi? Ande. Não vai dar tempo de almoçar? Passe fome. Não tente resolver desesperadamente a situação. Aproveite-a. Perca um pouco de sangue. Naturalmente não precisa se cortar. Doe sangue. Legal, né? Doar vida e receber mais vida em troca. Não à toa, de todas as teorias que tentam explicar a longevidade, a única que teve comprovação foi a que implica em algum tipo de restrição, a restrição alimentar. Em geral, pessoas longevas comem menos. E pensando bem, não é só o nosso corpo que é assim, mas também nosso espírito. Todos já devem ter reparado que pessoas que passaram por dificuldades e as superaram tendem a ser mais fortes, mais seguras, mais determinadas. São pessoas que foram forjadas na dificuldade. Por outro lado, pessoas que tiveram uma vida com menos dificuldade tendem a ser mais fracas e inseguras. É claro que a gente não pode generalizar, mas essa costuma ser a tendência. Situações difíceis também fazem isso, né? Quantas vezes não saímos mais fortes depois de um golpe duro da vida? Como a perda de emprego, uma separação ou uma doença. Aquilo que não te derruba, te fortalece. Esse é o recado. Eu sou o Dr. Tadeu de Góes. Grande abraço.